Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos iniciando o nosso estudo de número 25, penúltimo estudo do livro A Caminho da Luz, é o capítulo 24, e estamos hoje falando sobre o Espiritismo e as grandes transições. Nós, agradecidos sempre a Jesus, a espiritualidade, por esse momento que nós estamos vivendo aqui juntos nesse estudo, agradecidos mesmo, pedindo sempre a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos mantenha conectados com eles, com bem, para que através dos conhecimentos que estamos adquirindo aqui na doutrina espírita, possamos ter uma vida mais amena, mais tranquila, com decisões mais sábias, mais soberanas no campo do bem, e que nós nos instruamos para que, cada vez que tivermos que opinar, que participar, a gente faça com equilíbrio, com amor, com bom senso, com ética, com moral, porque esses valores são inalienáveis e nós precisamos deles, todos nós. Então, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, da Falange de Emmanuel, que nós estamos iniciando o nosso estudo de hoje, o penúltimo dessa série, muito felizes por estarmos com vocês e estarmos com a espiritualidade amiga. Então, iniciando o nosso estudo, pegamos aqui essa parte, essa participação dos nossos slides. Então, A Caminho da Luz, né? O estudo é de 25 de 26, capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições. Chico e Emmanuel, os protagonistas desse trabalho, é chegado o grande momento deste planeta. Cada qual se seleciona, cada qual se define. É bom ficar e continuar com Jesus para um tempo de luz? Ou será necessário uma mudança de endereço para melhor fixar as leis soberanas de Deus? Cada qual escolhe onde deseja ficar. Terra, quero muito ficar com você, e só sair se for para colaborar com outros povos nascentes, e estando em plena comunhão com nosso Pai. Esse deve ser o nosso desejo, minha gente. Depois de tanto tempo juntos aqui, que Allan Kardec trouxe para nós a doutrina espírita, e que de alguma forma nós estamos estudando ao longo desse período todo, então nos resta mesmo pedir a Jesus que continue conosco, sabe? Que continue nos orientando e que a gente possa permanecer aqui na Terra, trabalhando com Ele. Vamos em frente? O Espiritismo e as grandes transições. A extinção do cativeiro. O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Então, um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram juntos aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. Foi uma grande conquista, né, das sociedades, a extinção deste cativeiro. Pelo menos esse cativeiro mais aviltante que nós vimos, né, aqui, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e outros países aqui da América, também em outros países do mundo, o cativeiro aqui caracterizado pelo cativeiro aos nossos irmãos de cor negra, que não tem justificativa para isso. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, queremos todo mundo bem, queremos todo mundo feliz. Então, que ótimo que foi feito isso. As decisões do Congresso de Viana, reprovando o tráfico de homens livres, encontraram funda repercussão em todos os países. Em 1834,
o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime da escravidão. E em 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados americanos do Norte na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade das ideias progressistas da grande nação da América. Então, aí está. Emmanuel faz uma passagem, né, pelos movimentos de libertação da escravidão lá na Europa, na América. Então, esse século XIX foi caracterizado também por essa conquista grandiosa da civilização, dos direitos humanos. Muito interessante isso. É bom a gente saber, né, que a escravidão, de alguma maneira, para aqueles espíritos foi de uma utilidade. Aqueles espíritos que sofreram ali foram de uma utilidade, porque Deus não comete injustiça contra filho nenhum. Como diz Jesus, ele não pune, ele não castiga, mas ele é justo, que dá a cada um segundo as suas obras. Então, que bom que acabou a necessidade disso. Acabou a necessidade da escravidão. Agora os povos devem caminhar para a comunhão plena entre todos os povos do mundo. Porque é assim que nós vamos progredir para um mundo superior, para um mundo melhor. O concurso do Espiritismo será de grande utilidade, grande valia nessa parcela, né, de ajuste do homem com o social, com ele, com as leis de Deus. Aí está a princesa Isabel, né, que assinou aqui no Brasil a Lei Áurea, declarando, né, que no Brasil a extinção da escravidão. O socialismo agora, né? Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a república perfeita idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, a sociedade de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando a destruição mais completa. É bom a gente frisar, meus amigos, minhas amigas, que você não implanta um regime bom através de imposições que perturbam a paz. Como ele está falando do anarquismo. Não é por aí que nós vamos resolver as questões da sociedade. É preciso a gente tomar muito cuidado com isso, por causa de títulos. Então, esse ismo, aquele outro ismo, mas é preciso saber quais são os homens e os seus interesses nessas implantações. Porque o mundo vai melhorar, o mundo vai ficar perfeito. Mas nós não podemos dar passos errados agora. Aquele que inadvertidamente der um passo errado na condução de uma proposta imposta, ele vai se dar mal. Porque se a sociedade sair prejudicada, a culpa será dele ou daqueles que estiveram nesse projeto. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação dos espíritos. É aí que fica. Para que se você consiga elucidar todo cidadão para formar uma sociedade justa, é preciso que tenha, né, a moral, a ética, esses valores imprescindíveis. Não adianta querer implantar uma coisa
se você não tem ainda em pauta esse trabalho da ética e da moral. Nós não vamos mais ter tempo para ficarmos experimentando este ou aquele regime. Os regimes se solidificarão no planeta dentro da proposta cristã. Então, se a proposta for realmente cristã, ele vai acontecer. Se não, se tiver só um nome ou título de cristão, não é o bastante. É preciso conhecer muito isso. É preciso entender muito isso. É preciso entender que toda a política do mundo, feita pelos homens, ela passa pelo crivo da espiritualidade, que aceita ou não aceita, de conformidade com os projetos divinos de Jesus. Entendamos assim, meus amigos, para que a gente possa contribuir de maneira mais eficaz nas nossas opiniões. A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema, sempre ligada a Roma. Já percebem isso? Emmanuel sempre fala desse link com a Roma, porque era o grande projeto de Jesus. Então, ele diz que a igreja podia fazer isso, podia acalmar as pessoas e colocar um regime aí de consolidação dos interesses sociais, nacionais, em que todos saíssem beneficiados. Mas, né, vamos ver o que ele diz aqui na frente. Olha. Todavia, após as afirmativas do sílabo, e depois o famoso discurso do bispo, né, Stromeyer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII veio ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço do capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. Então, minha gente, você sabe por que não dava certo? Por duas coisas. Primeiro, é a falta de inteligência para fazer isso. Segundo, o interesse pessoal mesquinho, interesse nacional mesquinho. Claro, nós vamos fazer as coisas com um determinado interesse para ajudar a civilização, mas esse interesse mesquinho não resolve o problema. O que seria esse sílabo? Né? Vamos ver o que é isso. É uma série de proposições que se relacionam a vários pontos de filosofia moral e direito público, incluídas por Paulo IX na encíclica de dezembro de 1864. Então, quer dizer, tinha a informação, estava aí. O problema é realizar a informação. O problema é realizar em nome do bem. Essa é que é a grande dificuldade que o homem sempre teve, essa realização do bem, por conta mesmo dos seus interesses mesquinhos, antagônicos, ultrapassados, interesses de enriquecimento pessoal, ilícito. Não adianta, minha gente. Quem fizer isso vai para a decadência moral e espiritual. Pensemos, porque o mundo vai seguir as regras de Jesus, se você não estiver com ele. Dentro do maior contexto de ética e de moral, amigo ou amiga, eu te digo, não vai dar. Findou para você, porque o ciclo da Terra, para esse tempo de provas e expiações, está findando. Preste atenção, muita atenção nisso. São palavras da espiritualidade, não minhas. Restabelecendo a verdade. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Minha gente, isso é importante considerar. Ao longo desses milênios, desses séculos, muita gente trabalhou para o bem. Muita gente. Então, era preciso, né, que essas pessoas tivessem um alento agora, nesses momentos difíceis.
desde da vinda do Espiritismo, em 1857 para cá. Que a pessoa, ao aproximar-se do Espiritismo, se sinta confortado, orientado, alentado. Muito embora as coisas lá de fora, as notícias que nos chegam a cada instante, não sejam assim tão interessantes, tão alentadoras. Mas o Espiritismo nos guarda na sua força, na sua orientação. Prossigamos espíritas, minha gente. É o que eu digo para você. De coração, prossigamos espíritas. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo nos corações dos homens. Uma das grandes conquistas que o homem adquire é quando ele se sente imortal. Quando ele sabe que não vai acabar, não vai ser extinto com a morte do corpo. Isso dá para ele um alento muito grande, mas principalmente uma orientação muito profunda do que ele deve ou não deve fazer. Ora, se ele não vai acabar, então todos os atos dele voltarão para ele. Atos bons, coisas boas. Atos maus, coisas más. Então isso vai dar para ele uma condição imensa dele entender e dele buscar saber o que eu estou fazendo. Porque para onde eu vou, eu levo a minha carga, ou eu levo a minha luz. Isso é muito importante. Porque muita gente entrega a sua vida por 30, 40 anos só de vida por aqui. Chega lá pelos 20 e poucos anos, começa a entrar em situações infelizes, né? Entrando em determinadas redes, em determinados sistemas, e às vezes vai viver lá 20, 30 anos usufruindo, usurpando às vezes, e depois vai desencarnar. E desencarna em péssimas situações. Ah, minha gente, é muito melhor a cadeia daqui. Porque os relatos que nós temos do sofrimento no mundo espiritual são muito grandes. Se nós estamos devendo a lei dos homens, paguemos por aqui. É a mais sábia das decisões. Com as verdades da reencarnação, veio explicar os absurdos das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas buscam, mas não entendem porque a diferença das classes sociais. Claro que isso vai acabar um dia, mas há que se acabar dentro de um projeto excelente de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Agora, os problemas das diferenças sociais, eles existem por causa das dificuldades dos homens de lidar com as suas próprias potências. Então, ele lida numa encarnação de uma maneira muito poderosa, muito déspota, depois ele pode vir e virar numa situação difícil, para que ele aprenda. Não é castigo, não, é ele que tem que viver aquilo. Ora, eu fui líder de uma comunidade ali, eu apliquei a lei ao meu juízo, aí depois eu vou ter que vir um proletário para que a lei também seja aplicada sobre mim e eu não tenha como modificar essa estrutura e ser passível da aplicação da lei. Isso é justo, isso é absolutamente justo. Porque onde justificaria aquela pessoa que levou uma vida inteira, né, subjugando o outro, subjugando a comunidade, e depois vai para o céu, depois que morre, vai para o céu? Ou vai para o inferno? Isso não resolve o problema da sociedade. O problema da sociedade é o problema do equilíbrio social, que vai acontecer gradativamente. E já podia ter acontecido. Já. Mas pouca vontade política, né? Pouca vontade de transformação dos conteúdos e dos conceitos sociais. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, presta atenção, gente. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos.
absolutamente cristãos. Então a pessoa tem que saber o evangelho bem profundo. Não se ilude com as reformas exteriores. Para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. É o que a gente estava dizendo. Regime nenhum funciona se o homem não se renovar. Se o homem não quiser essa renovação, regime nenhum vai resolver o problema do mundo. Então, o mundo, para ser resolvido, tem que ser resolvido em cada pessoa, em cada indivíduo. Eu te pergunto, você está concordando com isso? Você está afim disso? Se você não tiver, meu irmão ou minha irmã, eu te digo que é preciso que você estude um pouquinho, que você reflita um pouquinho, que não permita tanto que o ego inferior te domine tanto. Reflita. Reflita na simplicidade e profundidade de Jesus. Reflita. Estude o Evangelho. Busque saber sobre Jesus. Esse livro está nos dando essa grande chance de conversarmos sobre Jesus. Bom, só o Evangelho dele mesmo. Ensinando a lei das compensações, no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos próprios valores. Veja como é que agora fica interessante, que eu trabalho a minha individualidade, eu individual, eu ser luminoso, nas expressões de Carl Gustav Jung, eu ser luminoso. No momento em que eu expando esse ser luminoso, eu me transformo. E quando eu me transformo, eu já sou uma gota para transformar a sociedade. Então não é um regime de cima para baixo, ou de fora para dentro. É de dentro para fora. O homem entendendo isso. É aí que está o grande projeto do Espiritismo, de instruir esse homem. Não entre nessa ideia de que o Espiritismo é conversar com os espíritos dos mortos. Não é isso, meu amigo. Não é por aí. O Espiritismo é uma doutrina de redenção da humanidade pela lógica, pela razão. Porque é fundamentado nas leis de Deus. A mediunidade, ou seja, o intercâmbio com o mundo espiritual, é natural e foi natural em todas as civilizações, em todos os tempos. O Espiritismo só absorveu porque é uma lei natural. Se não fosse lei natural, eu não absorveria isso. Então, o Espiritismo não é só comunicação com os espíritos. O Espiritismo é doutrina de avaliação e de fé raciocinada e de transbordamento de possibilidades novas. Isso é Espiritismo. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta. Em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Veja como é que muda o nível da conversa. Então, ele não vai enganar com a igualdade absoluta. Né? Isso aí é outra história. Isso aí, essa igualdade absoluta, isso aí vai depender muito da evolução de cada espírito, da sua proposta, dos seus estudos, dos seus conhecimentos, ou das suas profissões, das suas aplicações no mundo. Então, isso é uma utopia, falar com todo mundo igual. Isso não vai acontecer, pelo menos por hora. Provavelmente, no futuro, quando todos os espíritos estiverem conscientes da sua responsabilidade pessoal, aí sim. Né? Porque senão, o que ele diz aqui, vai ser todo mundo transformado em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Então é preciso ter cuidado com isso, minha gente. Quando pensarmos no novo regime para o mundo, vamos pensar primeiro qual é o meu nível de transformação ética e moral. Se não fizermos isso, nós não vamos ter. Sabe quem fala isso? É o Duran.
Ele fala muito isso. Democracia precisa de inteligência. E socialismo precisa de ética e moral. Ele fala muito isso, gente. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos, que reúne a comunidade universal, o Espiritismo ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Ele é o sal da terra, como Jesus disse. Ele é o tempero, porque ele trabalha na linha da justiça, de a cada um segundo as suas obras. Esse é o Espiritismo. Então, ele não vem com utopia. Se todo mundo se tornar espírito, todo mundo está salvo. Não é isso. Não. O Espiritismo traduz para nós o seguinte: seja ligado à tua evolução consciente a caminho de Deus, que se o outro for, o outro, naturalmente a sociedade se transforma. E aí chegará o tempo do melhor regime que podemos pensar, que é o da meritocracia. O uso do poder por mérito, ético e moral, não por imposição, por aristocracias, mas por meritocracia. É isso que nós temos que pensar seriamente, minha gente. Se você buscar o Espiritismo, estudar o Espiritismo na sua base, nos seus fundamentos, junto com o Evangelho de Jesus, você vai chegar a essa conclusão. Aí, se cada pessoa se transformando, a casa transforma, o bairro, a cidade, e por aí vai. Você pode pensar, um projeto diferente, difícil? Sim, difícil. Mas nós teremos algum tempo para ele. Aí, uns milênios, a gente vai ter esse tempo para fazer essa transformação. Então, não fique pregando o Apocalipse sob escombros de pessoas infelizes. Não faça isso. O Apocalipse é a revelação de que algo vai mudar, que a grande transformação vai acontecer, pregado já pelas grandes civilizações do passado. Abraçamos essas ideias e abraçamos com o Espiritismo. E você vai ver como você começará a ser feliz a partir daí. Nesses tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, isso aqui, Emmanuel falou, é a metade do século passado. Olha só. Então, nesses tempos dolorosos, a partir daquela época, né, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem nas mãos, nas bases dele, as leis de Deus. Imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, Deus, lei de causa e efeito, Jesus como mestre da humanidade. É isso. Então, não é um estabelecimento pelo homem, porque alguém sentou e falou assim, vou fazer desse jeito. Ou então um grupo de pessoas que reuniram para fazer um regime e tal. Não é isso. Ele traz a lei de Deus, que é a lei que governa o universo, queiramos ou não. É a lei do universo. Toda vez que nós insistirmos em burlar essa lei do universo, nós nos damos mal. Você pode observar isso no seu dia a dia. No seu caminhar, você tropeça, cai, você está desatento, você esquece de um buraco, cai no buraco, se machuca todo porque você não estava atento. Isso é lei. É lei, minha gente. É lei. E outras mais. Se está muito quente, se está muito frio, se está uma noite prazerosa, um dia não agradável, isso é lei. E nós temos que lidar com essa lei. Saber lidar com essa lei. Né?
Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, meu Deus, como tem isso? Como os da Rússia e da Alemanha, ele estava falando isso no século passado, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele o espiritismo, a sua obra educativa, junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. É o que o Espiritismo está nos convidando para sermos divulgadores do Evangelho de Jesus. Sermos divulgadores. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? O seu sofá da sua casa, ou a poltrona do seu carro, ou o posto que você ocupa, são mais importantes? Aí vai ficar difícil. Sabe por quê? Porque eu vou passar, você vai passar e as lições de Jesus continuarão. E nós longe delas. Prestemos atenção nisso. Isso é muito grave. Mas Emmanuel falou isso para esse momento de gravidade. Temos que ampliar a nossa mente para esses entendimentos. Senão nós vamos nos enganar a nós mesmos que somos pessoas muito boas, merecedoras de todo o céu possível, quando na verdade nós não estamos fazendo nada, contribuindo em nada para os nossos avanços morais, éticos e espirituais e para os avanços da sociedade. Depois você dá uma lidinha no livro 3º do Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei da sociedade. E depois lê a lei do progresso. Depois lê a lei da igualdade. Você vai ficar encantado ou encantada com a proposta da espiritualidade para o mundo. Pegamos agora, dentro do livro do Leonardo Marx, né, a História das Religiões, ele vai dizer o seguinte, olha, no surgimento do Espiritismo, esse é um livro de um não espírita, tá? No surgimento do Espiritismo, vários pensadores e cientistas aderiram às suas fileiras. Alguns convertem-se, outros, tocados pela experimentação ou sentido, ficaram no campo científico e filosófico, auxiliando o entendimento e explicação dos fenômenos mediúnicos tidos inicialmente como sobrenaturais ou incomuns. Entre esses cientistas destacaram-se Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gabriel Delan, particularmente Joseph Banks Heine e Charles Richer. Heine é da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, né? E Charles Richer ele é da Inglaterra, prêmio Nobel de Fisiologia. Então, eles desenvolveram e estruturaram suas teses pesquisando o Espiritismo. E, gente, nós colocamos esse texto exatamente para referendar cientificamente as propostas espíritas. Então, o Espiritismo foi estudado e é estudado pelos acadêmicos, por pessoas de inteira responsabilidade dentro daquilo que falam. O prêmio Nobel, como o caso do Camille Flammarion também, e do Richer. Olha, meu amigo, minha amiga, nós estamos falando de uma proposta que passa pelo crivo da ciência. E digo para você, não encontraram nada que pudesse denegrir a imagem do Espiritismo. Então, eu digo para você, se o Espiritismo passa pelo crivo da ciência, ele não é uma religião ou uma doutrina passível de críticas de quem não sabe nada, de quem não estuda, de quem não conhece. Por isso, quando nós estamos falando que o Espiritismo vai ser essa grande mola para o porvir, nós estamos falando baseados aí nisso que nós estamos lendo, tirado de livros não espíritas. Gradativamente, o Espiritismo vai chamando a atenção da humanidade para os seus postulados e estruturas. E isso vai mudar o pensamento humano. Tem mudado tanta gente. Todas as pessoas que chegam na doutrina espírita e são mudados nos seus pensamentos. Por quê? Encontram lógica, encontram caminho, encontram conforto, consolo. Já não choram mais pelos seus entes queridos que desencarnaram,
porque sabe que eles continuam a vida. Não lamenta a sua situação, às vezes, não tão agradável como ele gostaria de ser, porque ele sabe que daqui a pouco passa e outros momentos virão, porque ele sabe que não vai morrer. Ele assume responsabilidades com ele, com a vida, porque ele sabe que está num projeto de reencarnação, e as reencarnações são ciclos que podem nos trazer momentos muito agradáveis, como momentos de recuperação de um tempo perdido. Sabe que quando ele olhar para o universo, ele vai ver novas possibilidades, novos globos que podem ser escolas, podem ser educandários fantásticos, como pode ser locais de aquisição de conhecimentos superiores. Então, os mundos que giram por aí, 7 milhões deles, são novas escolas, novas oficinas de trabalho, de aprendizagem. E sente que Deus é o consultor de tudo isso, e ele é filho dessa excelência construtora, amorável, bondosa, justa. Então ele se sente integrado no grande projeto divino. Sabe que tudo que ele fizer retorna para ele pela lei de causa e efeito, a lei da compensação. E sabe que ele mora no mundo que tem uma direção espiritual extraordinária de um espírito crístico, que ele conhece, que já esteve aqui, chama-se, aqui teve o nome de Jesus, mas que é um espírito crístico. Então, minha gente, o Espiritismo nos traz tudo isso. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja em virtude da sua defecção espiritual, olha que foi o problema espiritual, tá? No cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Então, um grande reino, quando ele se divide, ele se perde. A Igreja Católica aconteceu isso nela. As divisões começaram a acontecer. Porque um aceitava uma ideia, outro não aceitava, outro propunha coisa nova que não era aceita, mas essa coisa toda, e vai dividindo o reino. Então, um grande reino, para conseguir mesmo, ele tem que ser muito coeso. Ele tem que estar muito dentro das propostas da espiritualidade, das propostas divinas. Porque é o divino que comanda o mundo. Prestem atenção nisso. É o divino que comanda o mundo, não é o humano. O humano cumpre determinações do divino. E quando o humano faz coisas erradas, ele faz por um tempo. Aí o divino interfere. Porque senão esse homem ficaria toda a vida errando. Então há um tempo que o homem cria alguma coisa. Se for boa, o divino referenda na hora. Se foi equívoco, daqui a pouco, passa um tempo, o divino interfere. Então, prestemos atenção nas nossas ideias, naquilo que nós estamos propondo. Está dentro do divino? Se tiver. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Emmanuel, nós sabemos, pelo menos eu sei que teve 2 encarnações como padre, né? Uma lá no século XVII, na França, e outra aqui no Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega. Não sei se teve mais, eu não conheço a vida espiritual dele, mas ele está falando de uma coisa que ele esteve dentro dela, ele participou ativamente da Igreja Católica. Então ele está dizendo o que ele conhece. Não está aqui de fora, jogando pedra no telhado de ninguém. Ele está dizendo o que eu vi, o que eu participei foi isso. O que eu sei é isso. Essa é a verdade. Agora, se a Igreja Católica não fez nada disso, aí é só apresentar as provas. Porque eu já ouvi explicações de pessoas ligadas à Igreja Católica sobre a Inquisição, que eu achei assim, de uma infantilidade, de uma retórica tão estranha, que eu até assustei, que aquilo estava vindo de um prelado, né?
daquela instituição. Eu fiquei assustado com aquilo. E olha que eu não sou ninguém para ficar vendo essas coisas, eu sei muito pouco. Mas, esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. Política temporal, isso é muito importante, Emmanuel falar isso aí. Sabe por quê? Porque nosso regime político ele é temporal. Não é assim que funciona? Uma época está o partido tal no poder, outra época é outro partido. E assim vai. Às vezes ficam dois partidos, um brigando contra o outro, porque um começa, o outro não termina, começa, o outro não termina, e quem sofre com isso é o povo, porque tudo vem dos impostos que ele paga. Então, esse é o poder temporal. Agora, o poder de Jesus, o poder do divino, ele é atemporal. Porque ele está no tempo do eterno presente de Deus. Isso é que a gente tem que pensar, minha gente. Tem pessoas que se matam, se arranham, se arrebentam por causa de poder temporal. Poder de 4 anos, sei lá, 8. Que coisa lamentável, né? Eu conheço casos de cidades que um desses que estava no poder começou a construir uma bela praça, terminou o mandato, ele perdeu a eleição, não podia, na época nem podia ser reeleito, entrou o outro que era do contrário, não terminou a praça ficou em ruínas, depois o outro volta, né? Vai começar a formar, mas demora muito, quando volta, o outro vai lá e destrói tudo. Gente, o que é isso? Isso é brinquedo de criança. Isso é mente tacanha, maldosa, para fazer isso. E sofrerão depois. Claro que sofrerão. Não pode ser assim. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios em termos da Igreja Católica. Agora, eu gostaria tanto que a Igreja fosse de outro jeito. Nossa, ela embalou as pessoas por muito tempo. Quem dera que ela tivesse trazido para essas pessoas, né, essas informações contundentes que o Espiritismo traz. Nossa, seus departamentos, né, as suas construções, obras de arte. Quem dera, né, que tivesse sido diferente. Mas, infelizmente, havia o interesse pessoal, como há interesse pessoal em tudo, e quanto mais mesquinho, mais danoso ele é. Aí vem as lutas renovadoras, né? No século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo, descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Lembra quando eu disse para vocês que o divino interfere? Ele coloca aqui, olha, como orvalho imaterial. Vai acontecendo isso. A gente viu na história, nesse estudo nosso, nós vimos quantas vezes, quando o mundo estava indo torto, apareceu um espírito, um grupo de espíritos para trazer informações novas, para recuperar aquele tempo perdido, enfim. Quantas vezes nós estudamos isso aqui no Caminho da Luz? Não será diferente agora, não. Agora, mais do que nunca, que é final de tempo, é final de ciclo. Então, mais do que nunca, esse orvalho imaterial vindo das alturas, preludiando a paz e a luz de uma nova era, vai funcionar e já está funcionando. Às vezes a gente não percebe, mas já está funcionando. Numerosas transformações são aguardadas. Olha, gente, numerosas transformações são aguardadas, dito isso por um espírito na espiritualidade. O espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 a 1918 foram pródromos de uma luta maior que não veio muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime
que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do templo. Emmanuel fala que o templo é um patrimônio sagrado, é um talismã. Jesus chega a falar de talismã. Por isso que nós vivemos no espaço-tempo, porque nós precisamos desses ciclos. O Mestre Jesus chama o tempo de um talismã divino. E o que nós estamos fazendo nisso aí? Essas grandes lutas renovadoras que está dizendo aqui, né? São essas lutas que nós estamos vivendo atualmente. Né? Muitos problemas, muitas falácias, né? Muita maldade, muito império do mal, muito império do erro. E a gente está vivendo isso aí. Mas para quê? Para resolver. Quem que quer seguir com Cristo seguirá. Quem não quiser, esteja à vontade. Né? Há muitas moradas na casa do Pai, já dissemos aqui. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Olha que interessante essa informação. Porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. E isso é real, é taxativo. Então, trabalhemos, minha gente, trabalhemos para que a gente possa compreender a lição do amor e da fraternidade que Jesus nos trouxe. Trabalhemos para isso. Não é assistir um estudo desse, participar de um estudo desse, e acabou, está tudo bem, vamos para a vida comum, não é para a gente refletir. O que eu posso realizar, o que eu posso fazer, como é que eu estou nesse contexto todo? É o que nós precisamos. Tá? Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. É o que nós estamos vivendo, né, gente? Nós estamos vivendo isso aí. Né? Estamos vivendo essas situações que que estão acontecendo conosco. Porque é um projeto de seleção. A peneira fina. Nada de reclamar, mas de atuar para o bem. Nada de se vitimar. Nada de procurar compaixão. Nada disso. Charrua na mão e trabalho. É o que Emmanuel está nos convocando. Né? América e o futuro. Embora compelido a participar das lutas próximas, pelo determinismo das circunstâncias da sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros. Olha, minha gente, você que é americano, né? Preste atenção nessa frase. Preste atenção nessa colocação de Emmanuel. Que a América está determinada, destinada a receber o cetro da civilização e da cultura. Viu? E o nosso país, o Brasil, está inserido neste contexto. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Então, se você gosta de política, preste atenção se a política que você está buscando está de acordo com isso aqui. Não importa qual é o ponto que você esteja, mas está de acordo com isso aqui? O seu regime que você esposa está de acordo? Ou pelo menos está a caminho disso? Ou ainda é uma apropriação indébita
dos valores nacionais. É isso, minha gente. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. É muito difícil modificar a Europa, muito difícil. Ali estão estabelecidos muitos preconceitos, muitos conceitos. O inconsciente coletivo da Europa está muito carregado de coisas antigas e de muita prepotência humana. Muita. Infelizmente. Então, os bons migrarão para a América. Em próxima encarnação, ou mesmo trazendo já recursos para cá. Porque aqui é o grande projeto do futuro. É o grande projeto. Então, façamos de tudo para sermos dessa equipe. Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Está explicado, minha gente, está explícito isso aqui. No continente americano, ou seja, de norte a sul. Os países da América estão sendo convocados para isso. E cada um está se organizando com calma, com cuidado, vencendo velhas questões, né, políticas desastrosas, para chegar a um momento em que a espiritualidade disse assim, olha, nós temos até o ano X para arrumar isso. Até lá, vamos arrumando. A partir de agora, é a proposta divina. Então, vamos fazer de tudo para que a nossa nação, a nação que você esteja, seja próspera também. Jesus, né? Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolhem às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. Lembra das trincheiras? Você fica lá na trincheira esperando. Mas o inimigo está aqui dentro. Gente, é dantesca a guerra. Hoje nós temos muitos filmes, né, mostrando a burrice da guerra, a tolice da guerra. E não resolve nada, só destrói. Destrói tanto externo quanto internamente. Destrói regimes, destrói nações, destrói pessoas. Não é só matar, não. O corpo vai embora, o espírito fica. Mas eu digo o espírito guerreiro que fica ainda, dessoindo. Não dá mais, acabou, né? A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigados a grandes programas de rearmamento em face do Moloque do extremismo. Aí eu preciso saber o que é Moloque. Vamos ver o que é Moloque. Olha, Moloque, ou Moshi, é o deus da qual os amonistas, que é uma etnia do Canaã antiga, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultuavam. Também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística. Ou seja, então as pessoas estão envolvidas nessa expressão satânica, né? A expressão de inimigo, porque Satã é inimigo. Nessa expressão de cultuar o inimigo sempre. A nós tudo, ao inimigo morte. Então, isso é o texto, né? Isso aí é a expressão de Moloque. Moloque, em nome de um Deus satânico, ou seja, que é um Deus que não gosta do inimigo, então nós vamos destruir os inimigos. E quem são os inimigos, né? Quem são esses inimigos? Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política.
Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu grandioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das pragas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Então, esse é o grande leme, né, que nós temos que tomar. O barco do Espiritismo. Para que a gente possa, né, trabalhar com a razão, a cultura e o direito muito próximos ou seguidos do Evangelho de Jesus. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Não foi o que nós falamos? O mundo não está, minha gente. Deus não permite. Jesus não permite. Então, quando nós vemos tantas dificuldades, às vezes, no movimento espírita, vamos ajudar, vamos colaborar, contribuir, sem sermos ditadores. Pequenos ou grandes ditadores, médios ditadores. O sujeito, às vezes, ou a pessoa recebe lá um grupo de estudos para ele dirigir, já passa a ser ditador do grupo. Ou então, se ele recebe lá um departamento, ou então a presidência, não é assim. O Espiritismo é uma união de almas que querem encontrar Jesus. Entendamos isso. Jesus é o único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Está acontecendo. A gente não está vendo isso, mas está acontecendo. Gradativamente, as pessoas estão buscando um campo de ordem. A gente observa isso, às vezes, nas conversas, né? Nas ruas, a gente vê. Outro dia, aqui na minha cidade, em Juiz de Fora, Minas Gerais, estava um soldado, né? Lá no edifício aqui, 12º andar, no terraço, para pular. Isso era 3 horas da tarde. A rua ficou cheia. E todo mundo orando, pedindo a Deus, não deixa, não deixa. E ele ali, naquela posição de quem vai saltar. Antigamente, as pessoas gritavam, pula, pula. Né? E ali não, todo mundo orando, oh, Senhor Deus, não permita e tal. Enquanto isso, o povo de bombeiro, né, sobe e depois de muita conversa com ele, consegue tirar ele de lá. Quando tiraram ele de lá, as pessoas quase que ajoelharam no chão, gritaram amém, amém, amém. Eu estava na rua, eu percebi isso. Eu fui testemunho disso. Cada pessoa na sua religião, na sua expressão, dizia de um jeito, agradecendo a Deus. Olha, isso já é um avanço. Ninguém conhecia aquele moço, ninguém sabia quem ele era, mas era um filho de Deus, que estava prestes a cometer um erro gravíssimo. E todo mundo pedindo proteção para ele. Olha, isso já é muito bom. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Isso é bacana, hein, gente? Da qual Jesus é um dos membros divinos, reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. O que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e sua misericórdia. A primeira reunião desses espíritos do sistema solar, nessas potências angélicas do sistema solar, foi quando a formação da Terra. A segunda reunião foi quando estavam determinando a vinda de Jesus aqui. E a terceira agora para definir os pontos futuros do mundo. Agora eu te pergunto uma coisa. Foram as potências angélicas do sistema solar. Você acha que o homem suporta isso? Se eles são superiores ao Sol, o homem não aguenta nem o Sol. Não viu como é que a potência humana perante isso aí é bem diferente? Que isso seja de alento para você. E que você se una a essas potências. Porque você também é potência.
Aí está o nosso mestre, né? Ele tem nas mãos o nosso mundo. Nós estamos nas mãos gloriosas dele. Palavra de Emmanuel, né? Tirei do capítulo 1, Perante Jesus, um livro psicografado pelo Chico Xavier, o Emmanuel, que é o Espírito, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, em verdade, Cristo avança. E se realmente necessitarmos da sabedoria que lhe erija um trono de glorificação no cérebro dos homens, não podemos prescindir do amor que ele pavimente o caminho no reino das almas. A cultura de inteligência e a cultura do coração. É por isso que, aceitando o campo vasto do espiritismo evangélico, por abençoada escola de preparação à frente do futuro, olha o que ele está dizendo, espiritismo, escola de preparação, minha gente. Emmanuel é muito pródigo, é muito misericordioso. O espiritismo é um vasto campo evangélico, a escola de preparação à frente do futuro. Compreendemos que a fenomenologia possui destacado lugar que lhe compete nos arraiais doutrinários. E não ignoramos que as ilações filosóficas constituem complemento inalienável do esquema de ensinamentos que integram o patrimônio sublime da nova revelação. Assinalemos, no entanto, o serviço urgente e inadiável à educação do homem interior, afeiçoando-o ao Evangelho redivivo nos padrões do Cristo, gerando energias do caráter e do sentimento, únicos moldes de elevação moral suscetíveis de garantir a renovação do mundo. O que Emmanuel diz? O Espiritismo, minha gente, é uma escola de preparação para o mundo do porvir. Mas os homens têm que fazer essa renovação ética, moral, né? Para que possa se garantir, né? Nessa renovação do mundo. Palavras de Emmanuel. Palavra agora do analista. Vimos neste capítulo o desenrolar do novo tempo que avança célere, cumprindo o ciclo da Terra. Impossível deter esse ciclo. Infelizmente, os religiosos do passado não souberam dignificar a mensagem de Jesus, errando porque estavam muito interessados nos poderes terrenos. Ótima lição para todos nós neste presente. Enganam-se aqueles que julgam ganhar o mundo, enquanto o Mestre nos aconselhou a não acumularmos tesouros na terra. Também nos disse que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. São lições grandiosas, penso que muitas avançadas para a mente humana que insiste em autossabotarem-se, fartando de moedas e lamas que permeiam a vida do homem. Pensemos seriamente nisso. A história está aí para confirmar essas palavras. E o Espiritismo chega de forma tranquila e sólida. Isso porque traz em seu cômputo doutrinário as leis imortais estabelecidas por Deus, onde homem nenhum pode interferir, e quem tentar será desmascarado. O Espiritismo é o raiar de uma nova era. Confirme isso, cada um de vocês, estudando e praticando. Jesus é o mestre superior de toda a humanidade, mas ele achou por bem chamar-nos de amigos. Busquemos, pois, o nosso grande amigo. Tempos novos surgirão com ele para nós. Sim? Concorda? Palavra do trovador agora. E lá se foi o tempo do homem cativo pelo homem. Tempos difíceis para o cativo e para que o tornou assim. Pois que a lei diz que a cada um segundo as suas obras. Necessitamos agora buscar uma melhor forma de erguer nossas sociedades com amor. É preciso restabelecer a verdade. Verdade essa que sempre esteve ao alcance do homem em todas as suas etapas. Muito se errou, muito se destronou. Aqueles que pensaram só em si ou nas instituições que representavam. Não amaram, por isso caíram. Essa é a lei. Chegou para a humanidade os albores de uma nova época. Época onde não serão permitidos abusos nem jogos infelizes dos interesses pessoais. Quem aqui ficar, poderá verificar com a sua
própria história, a transição vai acabar. A regeneração cobrirá todos com a capa da moralidade. O Espiritismo acolhe e instrui como um grande consolador que é. Pois é, tem pessoas que só ficam nos petitórios, enquanto que é necessário obrar e marcar com acerto o ritmo dos passos seguintes. Pensemos assim. Jesus nos aguarda e já prepara as mansões dos escolhidos. Bela trova, né, minha gente? Caminho da luz é o nosso caminho. Estejamos nele. E estamos quase chegando. Caminhada longa, milenar. Agora é aguardar o resultado do teste final. Passamos. Continuaremos aqui? Daqui a pouco saberemos. Mas ainda dá tempo de resolver a última equação, caso ainda tenha. Percebem? Estamos quase chegando, quase. A caminhada longa, milenar. Agora é aguardar o resultado do teste final. A nossa frequência cresceu, amadureceu, nos garante, nos sustenta aqui. Por isso vamos passar. E vamos continuar aqui? Bom, daqui a pouco nós vamos saber. Mas ainda dá tempo de resolver a última equação, caso ainda tenha. Então, minha gente, este estudo nos trouxe muitas informações preciosas para o futuro do planeta. Se você prestou bem atenção nele, você viu que Emmanuel deu quase que um ultimato para o homem. Olha, não é você que manda, é o divino que sustenta. E o divino, para sustentar, ele necessita do divino estabelecido aqui. E se o homem não estabelecer esse divino pelo bem, infelizmente, o divino chegará. Para ele, né? Infelizmente, para ele. Vai chegar e vai destroná-lo. Pensemos assim. Muito obrigado por mais esse momento juntos. Nosso penúltimo estudo do A Caminho da Luz. Eu espero que você esteja muito contente com esse livro, como eu estou, como sempre estive. Muito obrigado ao Senhor Jesus, muito obrigado a todos vocês. Permaneçamos firmes, sempre com o estandarte do bem nas nossas mãos, do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Emmanuel, muito obrigado, Espiritualidade Amiga, muito obrigado a todos vocês. E fiquemos com Deus, né? Até o nosso próximo estudo. Muita paz para você.